Somente aqueles que acharam digam amém. Amém. Diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se alegrarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. Herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o teu nome habitarão nela.
Quantos podem dizer amém pela leitura do Salmo? Amados, eu fiz questão de ler todo o Salmo, porque ele traz em si algumas lições que servirão para nós nesta noite. Este Salmo, ele revela de maneira muito clara a posição de um homem vulnerável. Ele fala de alguém, e eu já vou daqui a alguns instantes dizer quem é este alguém, porque este salmo é também um salmo messiânico. Quando eu digo que ele fala acerca de um homem vulnerável, é porque ele está se referindo a alguém que não podia deixar de dar importância à calúnia, à traição e à autoacusação que ele estava sofrendo. Se este homem não desse importância a isto, ele estaria dando uma demonstração de que era uma pessoa endurecida, era uma pessoa cujo senso de justiça estava embotado, e ele não podia fazer isto. Por esta razão, ele valoriza de maneira muito clara e muito acentuada esta situação desagradável que ele estava vivendo, e com isto ele dá a demonstração de ter uma grande sensibilidade pessoal e moral. Este salmo é também um salmo messiânico, porque ele fala acerca de Cristo. Quando nós lemos lá no verso 9 a expressão de que o zelo da tua casa me devorou, era uma referência ao próprio Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério purificando o templo, e termina o seu ministério purificando o templo, uma vez que ele operou 2 purificações do templo. Era uma referência a esta atitude que Jesus Cristo teria durante o exercício do seu ministério. Há uma outra expressão aqui também, que fala acerca de Jesus, quando o salmista diz: eu tive fome, e no lugar de me darem mantimento, me deram fel, me deram vinagre a beber. Uma referência a Jesus Cristo. Vocês se lembram quando Jesus estava lá pendurado entre 2 ladrões, e ele diz que tem sede? Um dos soldados romanos embebeda uma esponja em um pouco de vinagre e leva aquela esponja até os lábios de Jesus Cristo. Mas, meus queridos, escute bem, este salmo é muito interessante, porque ele consegue estabelecer uma grande diferença entre Davi e Jesus. Ele consegue colocar um muro de divisão entre Davi e Jesus Cristo. Porque se vocês analisaram bem aqui, Davi começou a amaldiçoar os seus perseguidores, a ponto de pedir ao Senhor que os extirpasse, que deixassem vazios os seus palácios, que os deixassem em ruínas, que não permitisse que nada sobrasse para eles. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, quando foi perseguido, Jesus Cristo quando foi afrontado, Jesus Cristo quando foi insultado, Jesus Cristo quando foi esbofeteado, nunca levantou a sua voz para os céus e pediu ao Pai que aniquilasse os seus opressores. Mas Jesus Cristo olhava para os céus e dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então há uma diferença muito grande aqui entre Davi e Jesus Cristo, embora este salmo seja um salmo messiânico. E o que eu quero ressaltar aqui esta noite, que eu acho que é o mais interessante desse salmo, é que Davi mostra em toda a sua oração um sentimento de indignação. E sabe por que Davi estava indignado? Davi estava indignado porque estava sendo criticado, e Davi não queria receber as críticas. Davi não queria admitir
que alguém pudesse criticá-lo. Afinal, ele era rei.